Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 6 de março, segunda-feira, então é dia do quadro que vem por aí e temos alguns assuntos interessantes, relevantes e inquietantes para falar nessa segunda-feira. Em primeiro lugar, contam as más línguas, eu vi isso na verdade numa reportagem, deixa eu ver de qual é o jornal. Foi no Money Times que eu via uma proposta que o Haddad está entregando para o presidente Luiz Inácio da Silva a respeito da troca do teto de gastos como parâmetro para limite da despesa pública. Como eu falei, ele quer trocar o teto de gastos por uma metodologia. O que mudaria? Ainda a proposta é bem incipiente, não tenho detalhes sobre ela, mas dá para adiantar alguma coisinha. Atualmente, os gastos públicos eles estão congelados, só podem crescer de acordo com a inflação do ano anterior. Então, se a inflação de 2022 foi em torno de 6%, o orçamento de 2023, os gastos de 2023 podem subir só 6%, de uma forma a manter o valor real da despesa inalterado. Por que foi decidido isso alguns anos atrás, se não me engano, lá em 2016? Simplesmente porque o Estado brasileiro é muito gastador e a carga fiscal aqui no nosso país é elevadíssima. No momento em que nós limitamos, congelamos em termos reais os gastos públicos, nós vamos estar permitindo que a economia cresça e gradativamente isso faça com que a carga tributária caia. Na medida em que os gastos são congelados, necessidade de arrecadação em relação ao bolo da economia se reduza. Agora ele quer fazer uma coisinha diferente. De acordo com o ministro da Fazenda, então, Fernando Haddad, a proposta seria mais ou menos assim. Quando a economia está crescendo, a regra fica inalterada. Mas se houver problemas econômicos no país com baixo crescimento, alguma turbulência, essa regra é quebrada. Passa a valer uma relação, que eu não entendi direito ainda, vou entender melhor se for entendível, com relação ao produto interno bruto per capita da população. No frigir dos ovos, quer dizer, o país está crescendo pouco, o setor público tem que investir mais e investindo mais recupera a renda das pessoas ou subsidia a renda das pessoas. E aí, qual é a impressão que nós podemos ter disso aí? Uma bruta, uma baita, uma sesquipedal barbeiragem. Por que eu estou falando isso? Olha, gente, quando a economia vai mal e aumenta gasto público, inevitavelmente a carga fiscal vai lá para cima. Imagina o seguinte, como exemplo, não é verdade? A economia brasileira cai 1% em 2023. Isso vai significar que as despesas públicas vão aumentar, o teto de gastos vai ser explodido, fazendo o quê? Fazendo com que o menor bolo, uma economia menor, pague mais impostos. E isso é terrível, isso tende a perpetuar uma crise permanente no nosso país. E olha só, as medidas atuais do governo federal, elas por si só são recessivas. Quando eu quero aumentar imposto, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente aumentando o custo de bens essenciais e impedindo gastos em outras frentes. Então, recessão, menor atividade econômica, além de inflação. Outro lado, tentativas de regulamentação do mercado de trabalho, de uma série de coisas, gerando ineficiência. Mais recessão. Outra questão aí em relação à inflação, a própria disposição desse governo em gastar mais. Isso sim é inflacionário. E a briga que está tendo em relação ao Banco Central, no sentido de se diminuir juros artificialmente. Como eu sempre falo, para mim os juros deveriam ser menor no Brasil, a Selic. Só que dentro das condições atuais, Roberto Campos Neto seria irresponsável se cedesse a tais pressões, porque facilitar crédito nesse momento, especialmente para o governo, significa uma inflação em disparada no curto prazo. Os espectadores do Fora de Curva vão poder conferir no final de março, vai ser nos primeiros 5, 6 dias de abril, a inflação desse mês atual. Simplesmente ela vai dar uma boa disparada só por conta do impacto direto e indireto dos combustíveis. E reduzir juros, nesse contexto, seria, sim, lamentavelmente um erro. Então, gente, essa proposta, em princípio, do ministro Fernando Haddad, não tem nada que vá realmente melhorar o nosso país. Só vai dar uma liberalidade maior para o Estado gastar, e isso é muito, mas muito temeroso. Espero que não aconteça. Outra notícia bem interessante que saiu hoje veio da Brasil Journal, na internet.
colocando que a Azul fez um acordo com credores para evitar a questão da recuperação judicial. Pessoalmente, eu não me informo de questões individuais de cada empresa, mas para mim foi surpreendente que a Azul estava prestes a entrar nesse processo que antecede a falência. E aí eu fico pensando, vamos relembrar, Varig foi para o saco, Transbrasil foi para o saco, VASP, mesmo caminho, Webjet, mesmo caminho, aquela que tem na Colômbia ainda, como é o nome, a Avianca, quebrou aqui no Brasil. O que será que acontece que as empresas aéreas brasileiras têm tanta dificuldade de se manter no mercado? Relembrando que Gol, não sei da situação, mas a TAM, há alguns anos atrás, foi vendida para a Lanchires, certamente por problemas econômicos da própria empresa. Eu ainda vou fazer um estudo mais detalhado a respeito disso, porque nossas empresas aéreas têm um histórico falimentar. E isso não parece ser uma coisa muito natural de mercado, ou será que há muita intervenção no mercado aeronáutico brasileiro, aéreo brasileiro, melhor falando? E finalmente, na segunda-feira, eu queria rapidamente comentar a respeito do aumento orçamentário de 7% da China em despesas militares. Gente, a corrida armamentista está pegando para valer. Ao mesmo tempo em que isso acontece, tem notícias, aí não sei se são verdadeiras ou não, que os novos soldados russos recém-recrutados, eles estão indo para frente de batalha, sabe como? Não estão com seu AK-47, com granadas, com bombas, rifles, metralhadoras. Estão levando pá, não sei se é para cavar trincheira, ou realmente estão usando esse instrumento para ter alguma vantagem no eventual corpo a corpo com os soldados ucranianos. O fato é que as fontes ocidentais e mesmo veículos dentro da própria Rússia estão falando crescentemente que o país agressor está cada vez mais sem munição. Se está acontecendo isso, a guerra não deve continuar por muito tempo, especialmente se a China, com esse orçamento mais poupudo de 7%, não ajudar os russos. Mas existe sempre, gente, o outro lado. Isso aí pode ser desinformação. Na guerra, especialmente num país tão fechado como a Rússia, qualquer coisa que venha pode ser uma grande mentira ou uma grande verdade. Espero que essas informações das paz sejam verdades, mesmo que isso venha a significar uma morte grossa, uma morte estúpida de soldados que deveriam estar em casa trabalhando, gerando riqueza para aquele país, mas se isso for verdade, a guerra está perto do final. Mas lembrando, isso aí pode ser só uma fofoquinha, uma desinformação. E agora, chegando no quadro que vem por aí, amanhã, terça-feira, vai sair o IGPDI, que é a inflação da Getúlio Vargas, da Fundação Getúlio Vargas, melhor falando, que mede os preços entre o dia 1º e o dia 30 de cada mês. Vai sair o dado fechado de fevereiro, então não é dia 1º a 30 e 1º a 28 nesse caso. A estimativa dos técnicos da FGV é de uma deflação de 0,02%, que eu acredito que esteja dentro da lógica. Vamos lembrar que semana passada a gente falou sobre IGPM, que teve uma deflaçãozinha calcada exatamente nos preços por atacado e não deve ser diferente aqui. A notícia boa é que provavelmente fevereiro feche com uma inflação dos alimentos abaixo de 0,4%. Preços a consumidor também abaixo desse patamar. E isso nós vamos confirmar depois quando o IBGE divulgar o seu índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA. Na quarta-feira as informações são do exterior, que chique. Vamos importar dados da zona do euro. Lá eles vão estar publicando a revisão do PIB fechado de 2022 e há uma perspectiva de uma alta de 1,9%, com o quarto trimestre um pouquinho tímido, mas mesmo assim positivo. Poxa, para a zona do euro crescer 1,9%, dentro de um contexto de guerra na Europa Oriental, problemas energéticos durante quase todo o ano. Então, a despeito de várias encrencas que houveram, especialmente na questão, como eu falei, energética, de consumos de bens duráveis, que nós estamos tendo aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, o resultado europeu da zona do euro foi muito bom, não há recessão naquele mercado. E nos Estados Unidos, também na quarta-feira, vai ser divulgado a avaliação dos empregos privados não agrícolas. Por que não agrícolas é importante? Porque os empregos agrícolas são muito voláteis, não representam a realidade do mercado, são mais safristas. E os não agrícolas têm uma tendência de ter uma maior estabilidade ou uma maior consistência da informação. A expectativa é que sejam criados, em fevereiro, 200 mil postos de trabalho.
mostrando que pode ser até um pouquinho menos, talvez esteja um pouco exagerada essa estimativa, mas isso mostra que a economia norte-americana continua indo muito bem, obrigado, apesar de alguns probleminhas pontuais, como já comentei em alguns foras de curva anteriores, mas no que diz respeito a bens duráveis e também a construção civil. E, gente, na quinta-feira o Ministério do Trabalho deve divulgar a variação do emprego aqui no nosso país. Normalmente esse indicador ele sai no último dia do mês subsequente ao fato gerador. Falando em palavras mais fáceis, porque nem eu entendi o que eu disse agora. O emprego de janeiro, pela regra, pela tradição, deveria sair no último dia útil de fevereiro ou 28. Pelo jeito atrasou um pouquinho, vai sair na quinta-feira, e esse atraso pode estar acontecendo em função do carnaval, que foi no final do mês, ou mesmo fevereiro ter 28 dias, ou alguma mudança metodológica para mudar um pouquinho o número. O fato é que o dado de fevereiro sobre emprego e desemprego vai ser muito esclarecedor no que diz respeito às perspectivas que nós vamos ter em relação à empregabilidade no Brasil nos próximos meses, dada já essa nova realidade econômica no Brasil que está se estabelecendo. Então eu pessoalmente vou esperar com alguma ansiedade esse número, espero que ele seja bem positivo. Normalmente ele é positivo depois de uma grande dispensa de trabalhadores que ocorre sazonalmente, normalmente no final de dezembro. O importante é saber o quanto ele vai ser positivo. Se for pouco positivo, teremos problemas pela frente. Se for bem positivos, mais um tempinho no Brasil, onde a realidade econômica vai superar expectativas mais negativas. Eu não quero adivinhar nada sobre isso nesse momento, porque nós estamos tratando de uma nova realidade, e essa nova realidade, para fazer previsão, nós temos que conhecer os efeitos das políticas públicas já adotadas dentro do mercado, e aí sim a gente consegue ver uma tendência de comportamento. Por enquanto, nada, mas nada mesmo a declarar. E finalmente, fechando com o Fora de Curva de hoje, na sexta-feira, como antecipei, vai sair o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo do IBGE, fechado de fevereiro. A perspectiva dos analistas de plantão é de uma inflação de 0,8%. Acho esse percentual um pouquinho exagerado, porque, vamos relembrar, em primeiro lugar, os dados da Fundação Getúlio Vargas mostram uma desaceleração da inflação no setor de alimentação, no varejo, ao consumidor, e também nós tivemos, sim, no início de março, esse aumento absurdo de quase ou mais de 10% do preço dos combustíveis aqui no Brasil. Mas isso não impacta a inflação de fevereiro. Então, 0,8%, se for isso, vai ser uma grande surpresa, pessoalmente para mim. Eu acho que a inflação ainda vai ficar abaixo de 0,45%. Vamos esperar para ver quem ganha essa parada. Ou o Eduardo Starosta aqui do Fora de Curva, ou os analistas de plantão. Vamos torcer para o Eduardo Starosta nessa contenda. E, gente, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal quem não é inscrito. Eu estou precisando de inscrito. E, ainda mais, compartilhar esse vídeo com essa rede de contatos. Então aqui eu deixo o meu até breve, um forte abraço em cada um de vocês. Tchau, gente.